O Roda de Entrevista desta noite tem como convidado especial o presidente da AGETOP, Jaime Rincon. Já foram 2 blocos falando muito de obras e tem mais obras. Eu estou louco para entrar na política, presidente. Mas o João tem uma pergunta sobre obras ainda, João? Presidente, eu tenho notado já há muitos anos a obra do Centro de Convenções de Anápolis e me parece que essa obra ficou parada um tempo e agora a gente nota que está havendo força total ali na conclusão dessa obra. Queria saber qual que é a data da entrega do Centro de Convenções de Anápolis, do Aeroporto de Cargas de Anápolis e as grandes obras que estão aí no cronograma da AGETOP. João, eu tenho dito em tom de brincadeira, obviamente, que a partir do mês de janeiro vai faltar fita de inauguração em Goiás. O governador Marconi Perillo vai entregar uma quantidade enorme de obras. Por exemplo, Centro de Convenções de Anápolis. A obra está no ritmo acelerado, ele vai entregar antes da saída, no dia 7 de abril, e será com certeza o melhor e o mais moderno Centro de Convenções da região centro-oeste. Obra fantástica, magnífica. Aeroporto de Cargas, a mesma coisa. Mas em Anápolis, por exemplo, nós estamos com o presídio pronto, que vai ser inaugurado e entregue agora em caráter definitivo. O CASE, que é o Centro de Apoio e Recuperação de Menor Infrator, obra maravilhosa também, que já está concluída, vai ser entregue. Aí nós temos obras do estado inteiro, quantidade enorme de rodovias, de construção e de reconstrução de rodovias. Nós temos Credex, que as obras estão adiantadas em Morrinhos e Caldas Novas e Quirinópolis. Nós temos o Hospital de Iraçu, que a obra está bem acelerada. A Praça de Esportes aqui do setor Pedro do Vico, obra antiga, que a população reclama com inteira razão. Nós estamos assinando um contrato de execução dessa obra no início do mês de janeiro e vamos dar ordem no início de janeiro, essa obra vai ser concluída até o mês de julho. Portanto, tem uma quantidade muito grande de obras. Felizmente, Goiás hoje vive um momento muito especial. Eu brincava que eu achava que nós vivíamos numa ilha, hoje eu tenho certeza. Se a gente for ver o que está acontecendo no Brasil, parece que Goiás realmente é uma ilha e as coisas aqui estão acontecendo de uma forma diferente. Isso é fruto de muito trabalho. Sabe assim, não tem milagre do governador, de uma equipe, sabe assim, toda dedicada a poder dar uma melhor condição de vida a todo goiano e a todo goianiense. O senhor já adiantou aqui para a gente, antes da entrevista, que vai continuar no governo após o vice-governador José Elton tomar posse. Aí eu pergunto, o senhor que é conselheiro do Goiás e já confessou também que tem sonho em ser presidente do Goiás. E o nosso estádio Serra Dourada, uma referência da cidade, tão precisando de uma obra, ela tem algum projeto, algo nesse sentido? Você sabe que eu acho o seguinte, por que o Serra Dourada, essa é uma avaliação pessoal, não foi reformado, não é nem reformado, é reconstruído. Por exemplo, o autódromo de Goiânia. O autódromo nós não reformamos, nós fizemos um novo. Esses dias eu estava vendo foto, nós derrubamos tudo, tiramos as fotos, fizemos um novo autódromo, aproveitando só o traçado. Tá? Por que não foi feito isso em relação à Serra Dourada? Pela situação do nosso futebol. Quer dizer, é muito difícil você explicar para a população que você gastar 100 milhões de reais, sabe assim, numa praça esportiva para receber 3, 4, 5 mil pessoas. Sabe? Então, os nossos times não nos ajudam a fazer essa reforma. Ah, mas transforma aqui numa arena, numa praça multiuso. O Maracanã foi reformado com esse intuito. Eles faziam até festa de casamento, batizar de boneco, o diabo no Maracanã, para poder tirar algum tipo de rendimento. A empresa que era dona da concessão devolveu. A concessão também é inviável no Serra Dourada. Totalmente viável, sabe? Em São Paulo hoje nós temos o Parque Aliança, que tem todos os eventos de São Paulo hoje. Por quê? Porque é só ele que está fazendo esse tipo de evento na cidade do tamanho de São Paulo. Goiânia não comporta o Serra Dourada como uma praça multiuso, mas eu acho que está na hora da gente dar uma reformada. Batom nós já passamos, 2011 nós demos uma repaginada no Serra Dourada. E agora com o Estádio Olímpico isso acabou ficando mais morno. Exatamente, Michele, eu defendo exatamente isso, porque no centro da cidade, uma praça maravilhosa, sabe assim, acesso fácil, segurança total, 13 mil lugares. Ali dá para sediar hoje a maioria, 99% dos jogos aqui em Goiânia. Precisa dos times organizarem, né? Eu fui ver o Palmeiras dar uma surra no Atlético e quase não entrei lá, mas o estádio realmente está uma maravilha. Mas aquilo foi desorganização. Do clube. Dos organizadores. Aí já não temos nada com isso. Perfeito. Presidente, falando de política, Ronaldo Caiado tem tudo para ser o próximo governador de Goiás, depois que Zé Elton assumir, substituindo Marconi Perillo? Se Deus quiser, não. Acho que Goiás não merece isso. O estado de Goiás vem aí num período de crescimento, sabe assim, um estado aglutinador. Para a gente avaliar bem o Ronaldo Caiado, ele é sozinho. Desconfie de quem não tem turma, de quem não tem amigo, de quem não agrega. Isso não acontece por acaso, deve ter alguma razão. Acho que governar, eu imaginava até que ele fosse ser um excelente senador. Por quê? Porque ele tem um perfil parlamentar. Nem isso ele está conseguindo ser. Quer dizer, por quê? Porque
é quase que um cão raivoso, tudo está ruim, tudo não presta, xinga todo mundo, briga com todo mundo. Eu não gostaria de ter, eu como goiano, de ter um governador com o perfil do Ronaldo Caiado. Acho que nós teremos uma eleição disputada. O Ronaldo, em todas as pesquisas, até porque ele tem um recalque de uma eleição que ele disputou agora recentemente, sabe, ele lidera. Mas na minha avaliação ele está no teto. Sabe, assim, a partir do momento em que nós partimos para uma campanha eleitoral, não tem dúvida alguma de que o Ronaldo vai cair. Com mais um detalhe, ele não tem base de apoio no interior. O Ronaldo não tem 10 prefeitos que poderia segui-lo. E com um detalhe, eu acho que no início de uma campanha eleitoral, independentemente de qualquer coisa, se o Ronaldo tiver com 10 pessoas junto com ele, até o meio da campanha ele já brigou com 8. Então, como é que a gente pode imaginar um governador com esse perfil ditatorial, coronel, sabe assim, que não ouve ninguém? Goiás não merece isso, não. Acho que nós temos opções melhores, bem melhores. No nosso caso aqui específico, o vice-governador Zé Hélio, que vai estar no governo, que participou ativamente da gestão do governador Marconi Perillo. Ele não foi um vice coadjuvante, ele não foi um vice omisso, ele participou, ele ocupou cargos importantes dentro da estrutura do governo. Eu não tenho dúvida alguma de que ele hoje é o nome mais preparado para assumir o governo de Goiás. As pessoas dizem, mas 20 anos, cansaço e não sei o quê. Mas de 20 anos, se você pegar todos os números de Goiás nesses 20 anos, nós vamos ver que foram 20 anos muitíssimo bem administrados e que mudou o perfil do Estado. O goiano não está cansado do PSDB, na sua opinião? Mas cansado, poderia até por uma razão muito subjetiva, porque não existe nenhuma razão concreta para que o goiano pudesse estar cansado do PSDB. Aí vamos supor a opção, uma Ronaldo Caiado, que eu acho que essa a própria população vai descartar. Então vamos para o PMDB. Nós temos um comparativo agora, a Prefeitura de Goiânia está nas mãos do PMDB, nas mãos daquele que o PMDB considera como o melhor de todos. A cidade vive um caos. Então, acho que um time que está ganhando não se mexe. Nós temos que ter muito cuidado nessas próximas eleições para não cometer um erro, sabe assim, de atraso. Goiás tem que continuar nesse ritmo. A cada dia o governador anuncia novos investimentos. Está vindo para cá por acaso? Lógico que não. Está vindo porque o estado de Goiás hoje é um estado atrativo. Atrativo em função de quê? De tudo que foi feito ao longo desses 20 anos. Isso é claro. Eu acho que quando nós colocarmos esse discurso na rua, a população vai avaliar com muito cuidado. Nós vimos o que aconteceu nos Estados Unidos. Quer dizer, colocou um presidente de extrema direita, só que ainda com diferencial em relação ao Ronaldo Caiado. Aparentemente, o Trump está um cara que com a sanidade mental mais ou menos equilibrada. Certo? Assim, e está dando problema. O Trump é equilibrado e o Caiado não. É isso. Pelas ações, pelas atitudes do Caiado, a gente acha, quer dizer, quem avaliar com um pouquinho de profundidade, vai ver que tem um certo desequilíbrio, porque não tem cabimento. Um cidadão que todas as vezes que fala com o olho esbugalhado, com ódio de todo mundo, com ódio só critica. Você não vê uma proposta concreta, porque eu falo o seguinte, Enzo, olha, isso aqui está errado, por isso, por isso e por isso. E o certo, na minha avaliação, é assim, assim, assim. Aí fica fácil você discutir. Agora, falar que está tudo errado, porque está tudo errado, aí é muito cômodo. Sabe? Fazer oposição desse jeito, aí não tem. E como que o senhor vê o PMDB? Cogita-se lançar o presidente Daniel Vilela a seu candidato e também ainda acredita-se numa possível união das oposições. João, eu acho que o Daniel é o candidato do PMDB. Até por questão de justiça, apesar de que o Íris já deu uma sinalização muito clara em sentido contrário. Quer dizer, ele acha que o candidato do Íris, pessoalmente, é o Ronaldo Caiado. E se o Daniel não se viabilizar rapidamente, o Íris vai tentar bancar o Caiado como candidato, não do PMDB, mas com o apoio do PMDB, e o PMDB indicando o vice. Acredito que a oposição vai chegar às eleições mais uma vez desunida, até porque falta uma liderança forte para substituir a liderança do Íris. O Íris conseguiu unir o partido nas duas últimas eleições, porque era ele, Íris, candidato. Eu não vejo dentro do PMDB alguém que possa substituir o Íris nessa tarefa. E aí eles vão chegar mais uma vez divididos, mas o que é mais importante, sem projeto de governo. O que a oposição, e você
você pega até nas eleições que o Willis disputou, uma das razões que nós vencemos, primeiro é por conta de que todo mundo já conhece bem o estilo do Willis. Mas não tinha nada de concreto, não se apresentou um projeto de governo que fosse melhor do que o nosso. Por isso que nós vencemos as eleições, e eu acho que vai continuar sendo assim. Agora, dentro do governo, a gente também não vê aquela união 100%. Da base aliada, né? Da base aliada. O secretário Vilmar Rocha, na semana passada, defendeu um novo nome, um plano B ao candidato José Hélito. Como é que o senhor vê esse tipo de atitude? Ô, João, você tem uma experiência muito larga nessa discussão política, inclusive de bastidores. A gente sabe exatamente como é que funcionam essas coisas. Quer dizer, nós estamos numa fase agora de acomodação, de busca de espaço, de cada um querendo resguardar ou ampliar o espaço que tem. Eu não tenho dúvida alguma de que na hora que as coisas partirem para a definição, o Vilmar Rocha tem uma ligação histórica com o governador Marconi Perillo, com essa base de governo. E não acredito que ele teria espaço, ou nem espaço até que teria, porque o Vilmar tem uma representatividade boa. Eu acho que não se sentiria tão confortável do lado de lá quanto de cá. Então, eu acho que essas coisas todas vão se acomodar, toda eleição é isso mesmo. No final, a gente consegue montar uma chapa competitiva, eu tenho certeza que nós vamos eleger o governador e os 2 senadores. E Demóstenes Torres, ontem mesmo eu estava ouvindo ele participar do programa eleitoral do PTB. É lógico que ele tem que terminar de resolver as questões de legalidade e tal, mas a volta dele à política, qual que é a sua opinião? Eu acho que ela é positiva. Se nós vermos o que está acontecendo no Brasil hoje, o Demóstenes passa a ser quase que um injustiçado. Eu acho que o Demóstenes tem que ter uma nova chance. Ele foi um senador que defendeu Goiás, que projetou Goiás. Eu acho que o Demóstenes tem que ter uma nova chance. Agora, quem vai decidir é o eleitor. Bom, voltando então à sucessão. Maguito Vilela, na semana passada aqui no Roda de Entrevista, ele negou que vai ser candidato ao governo do Estado, disse que pai não compete com filho, e que Daniel Vilela é realmente o candidato do PMDB. Ele é o melhor candidato do PMDB para vocês, do PSDB, ou seja, para derrotar? Ô Enzo, eu fiz essa pergunta para o Maguito. Eu falei assim, Maguito, o candidato é você, né? Você está deixando o Daniel só para guardar o lugar. Ele riu, falou, lógico, não, e me deu exatamente essa mesma resposta para mim. Pai não compete com filho. Quem vai disputar a eleição não escolhe adversário. Tá? Esses dias a gente com uma roda de amigos conversando, aí o pessoal dizia, não, nós temos que torcer para ser o Caiado. O Caiado é o mais fácil de ser batido. Eu peguei e falei, eu também acho que o Caiado é o candidato mais fácil de ser batido. Agora, não escolhe adversário não, nós vamos estar muito bem. O governo vai estar num momento muito positivo na época da eleição. Quer dizer, a gente já vem num crescente desde o início de 2017, sabe assim, com todas as obras em execução, os programas sociais todos em dias incrementados. O senhor acredita que essa passada de bastão do governador agora para o vice, esse tempo vai ser suficiente para ele se tornar mais conhecido, mais próximo da população, ganhar essa simpatia? Porque esse é o objetivo, Esse é o objetivo, exatamente. Michel, a figura do governador Marconi Perillo é muito forte, é inquestionável. Então, em qualquer situação que, não é só o vice-governador Zé Hélito, não, qualquer outro agente político em Goiás estiver ao lado do governador Marconi Perillo, e não é essa a intenção do governador, o governador vai fazer uma sombra muito grande, pela dimensão do governador Marconi Perillo. Eu não tenho dúvida alguma que a partir do momento que o vice-governador assumir o governo e for efetivamente o governador, ele vai se tornar uma pessoa mais conhecida, obviamente, até porque ele vai estar à frente de um governo exitoso. Ele vai estar à frente de um governo que agora, por exemplo, nós vemos a quantidade de benefícios que foram concedidos, sabe assim, a toda a gama da população. Mas é para a população ter a ideia de que continua um governo Marconi, então? Ou é para se fazer uma ideia nova de um governo José Hélito? Michele, esse é o grande desafio. Eu estou falando aqui com muita tranquilidade. Eu acho que nós temos que mostrar que tem o governo Zé Hélito, mas nós não podemos deixar que se estabeleça nenhum tipo de descontinuidade. Porque a gente viu isso a nível de presidencial quando teve Lula e Dilma, né? Quando um saiu, outro entrou, todo mundo falava que era o outro. Então exatamente. Tem que ver. Isso politicamente tem que ser administrado com muito cuidado. Tá? Porque você não pode passar para a população também a ideia de que agora mudou tudo, se mudou tudo é porque não estava tudo bem. Então, eu acho que o vice-governador Zé vai ter que ter um ajuste muito fino nessa história, sabe assim, de se apresentar, sabe, porque, na realidade, é a continuidade de um governo exitoso. Se fosse, por exemplo, quando nós entramos em 2011, nós criamos os primeiros 100 dias de governo. Por quê? Porque nós queríamos, sim,
no diferenciado e Alcides Rodrigues que estava saindo. Eu não vejo razão nenhuma para que o vice-governador Zé Hélito queira se diferenciar desse governo que vem vindo muito bem, obrigado. A ideia é deixar a marca, então. Pois bem, vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho voltamos para o quarto e último bloco do Roda de Entrevista desta noite, que tem como convidado especial o presidente da AGETOP, Jaime Rincon. Voltamos em instantes.